Bom, estamos mais uma vez aqui para o podcast do Mercado Imobiliário Pode Mais. E hoje temos um convidado ilustre, um grande amigo, Dr. Giovanni Rossetti. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Jean. Muito obrigado. Obrigado pela gentileza aí, pelo convite de colaborar com o podcast e o mercado imobiliário, que é um mercado pujante. E eu, particularmente, sou apaixonado por mercado imobiliário. O mercado imobiliário e as pessoas é que agradecem a sua presença aqui. Mas para aqueles que ainda não conhecem o nosso amigo aqui, fala para nós, doutor Giovanni. Quem é o doutor Giovanni Rossetti, né? Quantos anos aí nessa estrada da advocacia? Isso mesmo. Jean, para você ver como é que são as coisas. Muitas vezes você acha que tem aptidão para uma coisa e, na verdade, tem aptidão para outra. Porque eu sou advogado por acaso. É mesmo? Impressionante, por acaso. Por quê? Eu sou nascido aqui, eu sou capixaba, e eu fiz escola técnica. Fiz escola técnica e fiz eletrotécnica na escola técnica. E quando eu terminei a escola técnica, evidentemente você ia prestar concurso, o vestibular, para engenharia elétrica. Né? E aí, o que eu fiz? Eu fiz o vestibular para engenharia elétrica e, felizmente, eu não passei. Felizmente eu não passei. Não poderia ser um engenheiro, né? Engenheiro. Felizmente eu não passei. E aí, no ano seguinte, eu falei, bom, agora eu vou fazer um cursinho, né? Porque naquela época você tinha que fazer o cursinho para prestar o vestibular. Vou fazer o cursinho, fiz o cursinho. E aí, o cursinho à noite, e o pai falou, você pode trabalhar à tarde, estudar de manhã, trabalhar à tarde. Depois você vai para o cursinho à noite, estuda de manhã. E aí o que eu fiz? Papai era corretor de imóveis. Né? Papai era corretor de imóveis. Ele, inclusive... Então você já tem de berço aí uma pegada aí do mercado imobiliário. Ele era corretor de imóveis e, na época, o Cresce daqui era vinculado ao Cresce de Minas Gerais. E aí ele, juntamente com a parceria com o Daniel Alves e outro, o Stock e outros corretores, e trouxeram o Cresce, desmembraram o Cresce de Minas para o Espírito Santo e fizeram o Cresce aqui. Então eu sempre fui envolvido nessa história. E o pai vendia imóvel, ele queria fazer um serviço diferenciado. Falou, eu quero vender o imóvel e também quero dar assistência na escritura. Sim. Né? Ele falou, então foi o seguinte, você me ajuda nisso aí, dos imóveis que eu for vendendo, você me ajuda, e aí você já vai trabalhando. Então, foi aí que eu comecei a tramitar essa documentação, e ele fazia muita escritura no cartório do segundo ofício, que é ali no centro da cidade, na rua Duque de Caxias, que é o falecido doutor Nilton Valadão. Doutor Nilton Valadão. Nilton Valadão, não, esse eu não conheço. Então, ele tinha o cartório do segundo ofício, sim. Que o Rodrigo Reis agora assumiu esse cartório do segundo ofício. Lá em Vitória. Lá em Jardim Camburi. A sede dele. Mas esse cartório do segundo ofício era na Duque de Caxias. E eu comecei a trabalhar no cartório, fazer a escrituração e tal. Gostei do negócio. Poxa, um negócio interessante, mexer com escritura, certidão, né? Muitas vezes a pessoa pensa que é burocrático, não é. Eu comecei a tal. E aí o doutor Nilton, na época, falou assim, Giovanni, por que você, então, não me dá uma assessoria aqui no cartório? Eu preciso de lançar guia de TBI, eu preciso tirar certidão municipal, me dá um suporte aqui e tal. E eu comecei o suporte lá, me animei, e eu falei assim, quer saber uma coisa? Eu não vou prestar vestibular para engenharia elétrica, nada, eu vou prestar para direito. E vou fazer direito especificamente com foco no mercado imobiliário. Desde quando eu fiz vestibular, eu já tinha um foco no mercado imobiliário. E aí fiz UFS, durante a universidade,
eu já comecei a estagiar em imobiliárias e tal, eu comecei já a lidar com o mercado imobiliário desde da faculdade, desde da universidade. Quer dizer, então, eu não advogo depois que eu me formei, eu já, vamos dizer assim... Já tem uma pegada do direito, das leis, contratos... Desde a universidade. Desde a universidade. Então, assim, se eu disser a você, eu advogo mais de 30 anos, não, eu advogo bem mais, porque desde a universidade eu já venho lidando com essa matéria de cartório, certidão, SPU, vivia no SPU, né? Secretaria de Patrimônio da União, vivia, porque nós aqui temos muito disso, vivia, então sempre tive essa pegada. E depois que eu me formei, evidentemente que eu segui meu caminho no ramo imobiliário, depois fiz o curso de TTI, virei corretor de imóveis e tal, então envolvido nesse mundo imobiliário aí, mundo imobiliário, né? Então, o doutor Giovano hoje é corretor de imóveis, advogado, especialista em direito imobiliário, né? É membro também da comissão? Membro da Comissão de Direito Notarial, Registral e de Incorporações e membro da Comissão de Direito Imobiliário da OAB, né? Sou também suplente de conselheiro do CRES, né? Então, participo de algumas associações também no Rio de Janeiro, a ABAME, a ABAD, né? E sou simpatizante também da ABA, que é a Associação Brasileira dos Advogados, que é a sede do Brasil. As duas associações que você mencionou primeiro? A ABAME e a ABAD. O que é a associação? A ABAME é a Associação Brasileira dos Advogados do Mercado Imobiliário, que é sede no Rio, na Avenida Rio Branco. Então era a nível nacional. A nível nacional. E a ABAD é a Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis, né? A ABAD. Então, a gente está sempre ligado aí. Você falou aí da administração de imóveis, e um tema que eu gostaria de ouvir, eu já tive a oportunidade de presenciar o Dr. Giovano contando essa história, é como que começou aí, né? A história da locação imobiliária, Locação. A história dos aluguéis de imóveis. Exatamente. Conta para nós, como é que foi essa... como é que foi essa pegada? Porque a nossa lei, a atual lei de inquilinato, de 91, né? É de 91, você vê. Então, nós estamos aí com uma lei praticamente estável e tal. Mas é uma lei, vamos dizer assim, relativamente moderna, né? Tem parte processual, parte material, tem contravenção penal, a atual lei, a de 91. Mas a lei anterior, a de 79, a 6.649 de 79... 79 foi a primeira? Não, foi uma lei que antecedeu a atual lei, a 8.245 de 91. Mas a anterior era uma lei muito amarrada. Mas nós tivemos uma lei também anterior a 6.649 de 79, que era bem amarrada. Como eu gosto um pouco de história, leio muito isso, então nós temos aí um passado histórico muito grande, porque o Brasil hoje é um país essencialmente urbano, mas coisa que não era anos atrás. Principalmente na era quando saiu da República Velha, né? Praticamente foi a Revolução de 30, quando o Getúlio Vargas assumiu, em outubro de 1930, a Revolução. Era um país essencialmente agrário, né? Estava começando o processo de urbanização. E aí, ao assumir, em 1930, com a Revolução, ele já em 32, ele já vendo essa migração da parte rural para a parte urbana, ele já começou a fazer uma legislação que fosse protetiva, exatamente para poder dar maior segurança às pessoas que vieram do campo para as cidades. Ele fez isso, evidentemente, nas melhores das intenções. Só que as coisas não funcionam, o mercado não funciona assim.
Então, ao ele editar uma lei que proibia praticamente os despejos, né? A pessoa entrava no imóvel e praticamente o locador não poderia despejar o inquilino, nem por falta de pagamento. Essa lei que fala aí que era proibido o despejo. O despejo. Foi quando foi essa então, lei? Isso em 32, quer dizer, 32. Praticamente foi um decreto, né? Que o Getúlio Vargas baixou, regulando esse mercado de locação, prevendo exatamente o êxodo rural para o êxodo urbano, e aí, para dar maior proteção aos locatários, ele baixou esse decreto. Então, isso, de certa forma, desregulou um pouco o mercado, porque a intenção dele era dar proteção ao inquilino, ao locatário, mas, na verdade, desprotegeu o locador, o proprietário. Por quê? Porque, evidentemente... Ele pensou só numa ponta, né? Ele pensou vamos proteger, mas não é bem assim. Quem tinha um imóvel, né, ele falava assim, bom, com essa legislação, se eu colocar uma pessoa lá no meu imóvel, eu não, tão cedo não vou poder tirar. O cara não paga e continua lá. Vou poder tirar. Proteção à família, proteção ao inquilino. Então, o mercado, ele ficou, naquela época para cá, ficou praticamente estagnado. Ninguém queria alugar imóvel. Ninguém alugava. E com isso aí, as cidades que era para ter todo um suporte, ela começou a inchar, porque os imóveis disponíveis para alugar, ninguém queria alugar, e as pessoas tinham que morar. Era um processo de industrialização. As pessoas tinham que morar. E as pessoas começaram a fazer as suas casas nas periferias da cidade, para poder... Eu imagino que foi um caos, né? Porque assim, você tem imóveis disponíveis, mas ninguém quer alugar. Ninguém tudo vazio. Ninguém queria alugar, exatamente por você tem uma demanda e não tem imóvel para suprir essa demanda. Exatamente, porque por conta de uma legislação rígida, uma legislação super protetiva. E ainda nós temos, na legislação atual da locação, ainda é uma lei protetiva para o inquilino. Tanto é que ela é protetiva que se a pessoa olhar o artigo 4º da atual lei do inquilinato, a 8245, a de 91. A de 91, né, a que está em vigor, você vai ver que ela tem um viés protetivo para o inquilino, apesar de hoje nós temos liminares para obter, temos a denúncia imotivada, tudo isso, mas ainda ela é um viés protetivo. E naquela época era muito mais, né? Tanto é que eu tive o privilégio de conhecer, vamos dizer assim, os 3 pais da atual lei do inquilinato. Eu tive o privilégio de conhecer 2, né? Que foi o doutor Silvio Capanema, né, e o doutor Geraldo Bento Simões, que foi tudo do Rio de Janeiro. Eu tive o privilégio de conhecer os 2. O outro, que é o Pedro Catizano, faleceu assim já tem um tempo, eu não tive o privilégio de conhecer. Mas os 2 eu conheci e sempre quando eu ia ao Rio, eles estavam lá na BAME, eles estavam lá sempre na Abade, a gente tomava café e conversava, e eles falando do problema de você ter uma lei que atenda, a lei do inquilinato, que atenda ao mercado imobiliário. E eles fizeram essa lei, tanto é que está perdurando, né? Mas outras leis, antes da 8.245 de 91, leis que duravam um pouco, exatamente porque ela tinha esse viés de proteção do inquilino e o mercado não atendia. Infelizmente, a pessoa quer alugar, quer ter o valor do aluguel, e quando terminar o contrato, ele quer o imóvel, se o inquilino não atender mais quer o imóvel. E as leis não permitiam isso, né? Sim. Mas, felizmente, a atual lei, ela permite, ela
atende, né, tanto a um como a outro, tanto é que ela está vigorando até hoje. Né? Muito bom, muito bom. Eu percebo que essa lei de 91 agora, essa 8245, ela é uma lei, apesar de ser de 91, já tem um certo tempo, ela ainda está uma lei bem atualizada, porque ela conseguiu contemplar, mesmo anos atrás, ela conseguiu contemplar uma série de aspectos, né, que versam sobre a proteção do locatário, que também versam sobre a proteção do locador, gerando um equilíbrio que eu considero que está correto, né, o equilíbrio entre as partes, porque o que as partes querem? Eu quanto inquilino, quanto locatário, eu quero alugar um imóvel e ter paz naquele imóvel que eu estou ali. E aí vem a lei que regula também as obrigações para que esse locatário esteja em paz naquele local. E o locador, o proprietário do imóvel, o que ele quer? Ele quer alugar o seu imóvel, ter ali a sua rentabilidade com o seu investimento, e ele quer ter uma segurança de que ao final dessa locação ele vai reaver este imóvel, que aquele inquilino não vai depredar o imóvel, que aquele inquilino não vai deixar ele frustrado com os valores que tem que ser os valores que tem que ser pagos durante o período de locação, né? Então eu acho que eu já li a lei completa, também estou envolvido nesse cenário do direito imobiliário. Eu consigo visualizar, minha opinião é que está uma regulação bem equilibrada. Exatamente, hoje. O importante é ressaltar que assim, a lei, apesar de ela ser bem substanciosa, a pessoa, ao proceder uma locação do imóvel, ela dá margem para você amarrar bem no contrato de locação. Que é uma lei que permite você, flexibiliza, né? Apenas ela enrijece a questão do aluguel, por exemplo. Ela fala que você não pode vincular o aluguel à moeda estrangeira e nem o salário mínimo, o reajuste do aluguel. Sim. Ela fala, olha, é proibido. Mas você pode indexar o aluguel, o reajuste, os índices oficiais que tem aí, IGP, IGPM, FIP, IPC, tudo. Né? Outra coisa, é por isso que é importante você amarrar bem o contrato, porque a própria lei prevê um contrato verbal. Sim. Você não precisa ter um contrato escrito além do que nada. Só que o contrato verbal... Mais difícil de provar. Mais difícil. E outra coisa, por exemplo, a lei não fala o dia exato para você pagar o aluguel. A lei fala assim, o prazo ajustado no contrato, né? Ou na sua falta até o 6º dia útil. Você vê como é que deixa assim bem aberto. Então, o importante é você, ao fazer a locação, aproveitar essa lei que hoje nós temos e amarrar bem o contrato, porque a lei protege. A lei fala em garantias locatícias, né? As garantias locatícias, fiança, seguro-fiança, caução, né? A lei fala também sobre contravenção penal, é uma lei moderna, como você falou, é uma lei, apesar de já ter um tempo, mas é uma lei que, né, fala em contravenção penal, né? A lei fala na parte de liminares, né? Já na época falava sobre liminares, né? A lei fala sobre inversão de pagamento de condomínio, você pode fazer essa inversão, a priori é obrigação do locador, mas se no contrato prevê essa inversão, você pode... IPTU, né? O PTU. Então, é uma lei que veio para regular e pacificou, quer dizer, hoje as pessoas estão tranquilas, pode alugar e tal, tem um prazo, né, um prazo inferior a 30 meses, superior a 30 meses, que a pessoa pode colocar no contrato, no final a pessoa pode pedir o imóvel sem justificar e tal. Então, realmente trouxe uma certa segurança e regulou o mercado de locação, o que tempos atrás não tinha, era uma lei extremamente engessada, uma lei rígida, que não atendia o mercado. Então,
teve um déficit habitacional muito grande, porque ninguém queria alugar. Ninguém queria fazer locação de imóvel, porque não tinha lei que amparava, principalmente o locador. Né? O locatário sempre foi protegido, mas o locador tem que também tem que ter o equilíbrio de segurança de um e de outro. Né? Excelente. Essa história que o senhor contou a respeito de como que começou isso aí, os motivos, né, que começaram a regulação dessas leis, interessante é que muitas pessoas não conhecem. Eu mesmo não conhecia. E a primeira vez que eu ouvi o senhor falando isso foi lá num evento da OAB, que brilhantemente o senhor explanou isso com muito detalhe. E é uma aula, né, sobre a história de como que começou essa... E muitas coisas que acontecem no nosso meio hoje, a gente não sabe por que está acontecendo, né? Tem um motivo por trás, né? Isso é importante. Doutor Giovanni, uma outra coisa interessante também que eu gostaria que o senhor falasse para nós a respeito da segurança jurídica na compra de um imóvel. Muitas pessoas, às vezes, não estão atentas assim, aos cuidados necessários que precisam ter, né? E quando eu entendo o seguinte, a compra de um imóvel, na maioria das famílias, é a maior compra ou o maior investimento que essa família faz, né, ao longo de toda uma vida, que é a compra do seu próprio imóvel. E muitas vezes essa compra ela está uma compra vulnerável, se torna uma compra vulnerável por causa de alguns cuidados que deixam de ser observados ali na hora da confecção desse contrato, na hora do levantamento da documentação tanto do imóvel, tanto documentação de quem de fato está vendendo o imóvel, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho aí sobre quais são os cuidados importantes que a pessoa precisa ter. A aquisição do imóvel é uma conquista, né? Sim. A pessoa, quantos e quantos casos que a gente vê que a pessoa passou a vida inteira para ter um imóvel. Uhum. O máximo que a pessoa adquiriu foi 2 imóveis, a vida inteira. Então ele viveu aí 80 anos, ele tem um único bem. E aí eu faço a seguinte indagação, já pensou se a pessoa adquire esse bem, assim, ele adquire esse bem com todo o esforço, dedicação, economia, aquela coisa toda e tal, e a pessoa tem que adquirir um bem, um imóvel, que tenha uma solidez de documentação, principalmente a documentação. Porque a documentação é uma coisa importante. Muitas pessoas acham que, não, eu compro um imóvel, eu pago, pego um recibo e tomo posse, acabou. Está resolvido o problema. Não é bem assim. Está resolvido o problema. Né? Esse imóvel está em nome de um terceiro. Se conhece esse terceiro? Não. E se esse terceiro tiver problema aí de dívidas, né? Problema de família, problema de, sei lá, toda a ordem, né? Junto ao município, junto ao Estado, junto à União, de repente ele foi sócio de alguma empresa e a empresa está devendo ICMS, o Estado entra com ação, não pode piorar bem da empresa, vai piorar bem da pessoa física, né? A desconsideração da personalidade jurídica. Então, a pessoa, ao adquirir um bem, ao adquirir um imóvel, ele necessariamente, na minha opinião, ele deveria ter uma assessoria. Né? Se ele não entende, ele deveria ter uma assessoria, uma pessoa que pudesse dar um suporte para ele, para ver toda a documentação daquele imóvel. Né? Vai logo no coração do imóvel. Qual é o coração do imóvel? É a matrícula do imóvel. Você vai lá, obtém uma certidão da matrícula do imóvel. Certidão de ônibus ali, mostra tudo ali. Tudo. E outra coisa, você tem que observar e você tem que entender também de ler a matrícula do imóvel. Porque lá tem R1, R2, AV1, AV2, AV3. Então ele tem que saber o que é o registro, o que é a averbação. Então a pessoa tem que... E outra coisa também, se houve uma compra e venda muito perto uma da outra, de repente, será que não houve, de repente, uma simulação
dessa compra e venda, de repente você tem que buscar uma certidão anterior àquela do registro. Então, você vê como é que são atos complexos, que isso, um suporte de uma assessoria, ele consegue vislumbrar essa questão. Tirar certidões da fazenda municipal, estadual, federal, certidões trabalhistas, certidões, saber se esse imóvel aqui, por exemplo, nós estamos falando do Espírito Santo e Vitória. Hoje nós temos uma linha costeira que tem imóveis do domínio da União, do SPU. Saber se esse imóvel tem terreno de marinha. Marinha, se não tem. Porque muitas vezes na matrícula não consta. Não consta. E aí você tem que buscar lá no SPU. Então, tudo isso é um suporte e é uma coisa que as pessoas pensam que é tudo muito simples, tudo muito fácil. E não é. Então, isso dá uma solidez, né? A transação, você faz um dossiê da documentação de todo o imóvel, a matrícula, certidões, tudo. Você tem tudo ali documentado. Se vier a dar problema, eu não estou falando que é 100% seguro, mas mesmo assim pode. Mas se vier a dar problema, você tem esse dossiê com essa documentação toda, mostra que você, ao adquirir o imóvel, você foi diligente, você foi prudente, você fez... Adquirente de boa fé, né? Você fez pesquisa, fez tudo isso. Você não tem um simples recibinho, né? Você não tem nada, você tem todo um histórico e tal. Isso é uma coisa muito importante, né? A pessoa, ao adquirir o imóvel, a pessoa me faz lembrar, eu como advogado já tem um tempo, eu tenho vários casos práticos, né? Que eu poderia trazer aqui. Não, traz um caso para a gente caso saber. Prático. Eu não posso esquecer um determinado dia eu estava no escritório e aí tocou o telefone, era uma senhora, eu queria ter um corretor, um amigo do senhor que lhe indicou que eu estou adquirindo um bem e ele falou que o senhor poderia dar esse suporte para eu adquirir esse bem e tal. O senhor pode me atender amanhã? Eu falei, posso sim, posso. Então, amanhã cedo eu estou aí. Aí, claro, eu chego lá, se apresentou, eu estou adquirindo um bem. Vamos supor que vamos atualizar esse bem hoje. Em torno aí de 1 milhão, um apartamento na Praia do Canto, em torno aí de 1 milhão. Vamos fazer uma conta redonda. E eu estou comprando e tal, eu queria que o senhor desse um suporte e tal, aí o senhor, até que o senhor cobraria para me dar esse suporte e tal, valor X e tal. Tá, tudo bem e tal. Aí foi embora. Passou aí uns 3 meses, essa senhora retorna no escritório. Chega lá e tal. Aí ela falou, o senhor está lembrado de mim? Eu falei, vagamente estou lembrando. Sim, eu acho que a senhora não teve aqui, não teve? Tive e tal. Aí, tive aqui e tal, porque eu estava adquirindo um bem, não sei o quê, aquela coisa toda. Tal. Aí, lógico, eu fiz aquela pergunta clássica. A senhora adquiriu? A senhora comprou esse bem? Comprei. Sim, tudo bem, mas a senhora está vindo aqui, então, para ver outra transação, né? Não, é a mesma transação. Então, o que aconteceu? Pois eu comprei o bem e esse bem estava penhorado pelo banco. E ela não viu isso. Olha o custo, né? E ela falou, o que eu devo fazer agora? Agora ficou mais caro, né? Agora ficou mais caro. Porque falou, olha... Poderia ter prevenido. Falou, olha, a senhora está com um problema na mão agora, porque a senhora pagou ao vendedor, e o vendedor está com problema e tal. Agora a senhora está com problema na mão, porque o banco, provavelmente o vendedor devia algum banco, algum empréstimo, alguma coisa, não sei, né? E o banco penhorou esse bem. Quer dizer, se for o que eu estou imaginando, assim, o bem estava penhorado por causa de um financiamento, né? Estou imaginando um caso hipotético desse tipo. Se tivesse uma assessoria jurídica
correta, ela não teve nenhuma, né? Ela fez sem nenhuma assessoria. Mas ela poderia, por exemplo, o contrato poderia estar mencionando o débito e ela fazer parte do pagamento para o vendedor e parte do pagamento para cobrir o débito, direto para o banco. Ou seja, ali ia ter o imóvel livre. Sem esse problema. O que uma assessoria, um especialista faria? Buscaria a matrícula atualizada do imóvel, a certidão, viria lá que tinha a penhora, viria o número do processo, ia no processo, para saber o valor desse importe, o valor dessa dívida. Né? Então, exemplo, no nosso caso, se o imóvel vale 1 milhão... Tem 100 mil de dívida lá. Tem 100 mil. Fala, olha, ô vendedor, olha só, esse imóvel está piorado, o banco X... Vou te pagar 1 milhão, mas eu preciso descontar os 100 mil que está devendo lá. Tá. Então, como é que nós vamos fazer? Vamos fazer um contrato, vou mencionar tudo isso aqui no contrato, direitinho e tal, né? De repente, eu posso já quitar isso aí no banco, né? Posso quitar, pego lá a carta de liberação da penhora, aquela coisa toda e tal. E aí eu pago, vejo lá os custos que deu, aí eu pago, exemplo, um custo, dá 150 mil. Exemplo, 100 mil mais honorário do banco, 150 mil, exemplo. Então, eu pago a você o imóvel descontando 150 mil, a gente libera, não sei o que, pronto. Resolvido o problema. Resolvi o problema. Com segurança jurídica. Exatamente. Tiraria outras certidões, se ele está respondendo outros processos, aquela coisa toda. Mas não, ela quis fazer, porque de repente achou que era besteira e tal. É porque as pessoas, às vezes, a minha leitura, de modo geral, assim, as pessoas às vezes encaram tudo como despesa, custo. Elas não veem um benefício. E eu vou dizer para você que o cuidado, a segurança, não tem preço. Eu acho que vale a pena você investir um pouco mais e você fazer um negócio seguro para você não ter problema lá na frente. Inclusive, o senhor comentou aí a respeito entre as certidões que o senhor comentou aí, o senhor falou sobre certidão trabalhista. Explica aí sobre a certidão trabalhista, porque muitas pessoas às vezes não sabem, mas o que tem a ver uma certidão trabalhista com a compra do imóvel? Exatamente. A pessoa pensa assim, mas o imóvel é da pessoa física. O imóvel é da pessoa física. E eu estou comprando, de repente, o imóvel de uma pessoa que não tem nada. Mas aí, observe bem, como é que você vai saber se essa pessoa física ela foi sócia de alguma empresa que teve um problema trabalhista, ou seja, teve algum empregado que não tem uma rescisão mansa e tal, e eles acabaram entrando na justiça e tal. E aí tramitou em cima da pessoa jurídica e tal, chegou no final, a pessoa jurídica não tem patrimônio para bancar aquela indenização trabalhista. E aí o que acontece? Não tendo lastro, a pessoa jurídica não tendo lastro para bancar aquela indenização trabalhista, né? Muitas vezes a desconsideração da pessoa jurídica para a pessoa física e cai em cima do patrimônio do sócio. Né? E esse sócio é que está vendendo o imóvel. E muitas vezes o imóvel foi até citado já vezes. Sim, a restrição é em cima do bem. Então, é importante você colher também a informação da certidão trabalhista para saber, em cima do CPF e da pessoa jurídica, se existe já esse movimento do processo em cima da pessoa física, porque o imóvel pode ser atingido. Então, todos esses detalhes, a pessoa, um especialista, ao ser contratado na assessoria da aquisição do bem, ele vai fazer essa varredura para poder dar uma certa segurança à aquisição, né? É lógico, agora existe todo um apanhado, né? Existe todo um custo disso aí, mas muitas vezes sai muito mais barato do que a pessoa falar assim, não, eu vou fazer por minha conta, e muitas vezes a pessoa não tem noção dessa matéria. De repente a pessoa trabalha em outro ramo e tal. Só quem está ali no métier que sabe como lidar com esse... não é uma coisa complexa, né, doutor? Não é uma coisa complexa, mas é uma coisa que requer um certo cuidado.
o levantamento desse montante de documentos é simples para quem faz. Na verdade, assim, tudo é simples para quem sabe fazer, né? Para quem não sabe, é um negócio... Exatamente. Pois é, você está falando uma coisa assim que não é nada complexo. Mas, assim, voltando a um tema da locação, eu tive um processo que o locatário era pessoa jurídica. E o fiador era o sócio da pessoa jurídica. Então, locatário pessoa jurídica, o fiador sócio. Tudo bem. Na verdade, eu entrei com ação de despejo e cobrança dos aluguéis em cima da PJ, em cima da pessoa jurídica. Né? E também arrolei o fiador, né? na cobrança, porque ele é devedor solidário, é principal pagador. Bom, muito bem. Em cima da PJ, eu não obtive sucesso, porque a PJ já estava sendo extinta, não tinha patrimônio e tal. E aí, eu lembro perfeitamente, para você ver que muitas vezes a pessoa fala assim, eu vou procurar um advogado. Não é procurar um advogado. Você tem que procurar o advogado que entende daquela matéria. Né? Então, eu lembro perfeitamente que ele teve com o advogado lá no escritório, e para a gente tentar fazer um acordo, e eu não posso esquecer da fala da advogada, dizendo o seguinte, olha, esse acordo tá ruim para o senhor e tal, e outra coisa, o senhor é fiador tal, mas o senhor tem um único imóvel, o senhor reside nele e esse imóvel é blindado. Falou para mim. E falou para o cliente, na minha frente. Nossa. Eu escutei aquilo, eu falei assim, provavelmente a colega não deve ter conhecimento da matéria, sobre a fiança. Exatamente. De repente ela é advogada. Não, ele como locatário, talvez o imóvel estaria blindado. Tudo bem. Mas como fiador, não. Tudo bem. Então, quando ela mencionou isso, eu pensei assim, bom, ela é advogada, mas deve ser advogada cível, cível, trabalhista, ou empresarial, alguma coisa assim. Mas na matéria do imobiliário, aí eu falei assim, bom, tudo bem. Falei, tá bom, vocês não querem fazer acordo, tudo bem, é um direito que vocês têm. No dia seguinte eu fiz a petição ao juízo, requerendo a penhora do bem do fiador. O juiz concedeu e eu fui lá, fiz o apontamento na matrícula do imóvel. E eles estavam vendendo esse imóvel para uma construtora. A construtora estava comprando 3 terrenos. O terreno do meio era o terreno dele. Nossa. Pronto. Quando a construtora viu o gravame, ela falou assim, olha, eu vou desistir do negócio, porque esse imóvel está piorado por conta da fiança. Então você vê que... E aí depois o advogado não falou mais nada, não? Aí acabou entrando em composição, e aí a construtora fez aquele esquema, falou, olha, quanto é que é a dívida, eu pago a dívida, a gente desconta do crédito, tal. Fez aquela composição. Falei, tudo bem, tal. Aí fizemos a composição, acertou, tal. Mas eu estou relatando esse detalhe para a pessoa ver que é o seguinte, eu vou contratar um advogado. Olha só, depende do advogado que você vai contratar, não é bem assim, não é por ignorância dele, não estou falando isso que o advogado é ignorante. É que a matéria do direito é muito ampla, né? Muito grande, não tem condição. É humanamente impossível você dominar todas as matérias do direito. É humanamente impossível, né? Então, é exatamente isso, porque nós estamos agora nessa vertente de o advogado ter o seu campo de atuação. Né? Então, o trabalhista fica na trabalhista, o tributário, o criminalista, né? O empresarial. E agora nós temos o imobiliarista, né? O advogado imobiliarista. É o advogado que mexe com o imóvel. Então, o advogado que milita no ramo imobiliário tem toda essa expertise, né, de lidar com imóveis que outros advogados, né, apesar de ser advogados, eles não têm essa vertente aí
de ter essa sensibilidade de ver essa documentação pertinente ao imóvel. Sim. Né? Então, pode ser que ele escorregue em algum detalhe que a parte não fique bem assessorada. Certo, isso mesmo. E o detalhe é o seguinte, o que eu sempre observo, às vezes, por uma falta de observação de um pequeno detalhe pode trazer um transtorno muito grande no futuro e um prejuízo financeiro, né? Um prejuízo financeiro. Tanto na compra do imóvel, tanto na venda do imóvel, tanto na locação, né? A pessoa que tem um imóvel para alugar também, ela precisa que traga para uma empresa que realmente tenha conhecimento sobre o métier do negócio, que saiba fazer aquilo com uma segurança. Né? Hoje nós temos vários meios de fazer. Você tem hoje as modalidades de garantias, né? Você tem um seguro fiança, que é muito bom, tem o crédito hoje de... esqueci o nome você tem o fiador, você tem o seguro fiança, você tem o título de capitalização. O título de capitalização que possa também ser uma garantia interessante, né? É interessante para ambos, né? Que o título de capitalização, ao final da locação, você recebe ele, além de você concorrer a prêmio durante todo o período, no final da locação você recebe aquele valor de volta corrigido. Sim, sim. Por exemplo, o título, a pessoa exige, exemplo, vamos supor que o aluguel seja R$1.000. R$1.000 mais o condomínio 500, 1.500, mais o IPTU, sei lá, todo mês 80, então você tem R$1.580. Né? Então a pessoa fala, eu alugo, você faz um título aí, exemplo, de 10 aluguéis, condomínio IPTU. Né? Certo. Então daí, sei lá, R$16.000. Assim, né? R$16.000. A pessoa deposita lá no título, tem rendimento, né? Esse dinheiro não é perdido, né? Porque ele está lá. É um investimento. Com rendimento, tá com rendimento e tal. E aí, quando, ao final da locação, quando tiver tudo certo, a pessoa vai, resgata, aquela coisa total. Agora, ô João, uma coisa que eu quero ressaltar, justamente as pessoas que querem fazer locação, uma coisa extremamente importante na locação, quando a entrega do imóvel, é a vistoria. Muito bom observar. Vistoria, a vistoria. O recebimento do imóvel que você comprou em planta, rapaz, né? Tem muitos problemas que a pessoa chega e fala, eu entreguei o imóvel assim, você está me entregando o imóvel assim. Você fala da locação, né? No caso da locação, que a pessoa está devolvendo. Na compra e venda também. Na compra e venda também. Na compra e venda também. Você fazer uma vistoria prévia para entregar o imóvel, né? Como entregou o imóvel, em que estado. Hoje nós temos aí no mercado pessoas, empresas que fazem um laudo de vistoria completo, com foto. Eu vi um laudo de vistoria que eu recebi recente. O rapaz mediu, a empresa, né, que fez o laudo, eles mediram qual que é o BTU do ar-condicionado. Ligou o ar-condicionado, veio com o aparelho e mediu quantos BTU que está. Isso, a voltagem. É isso, é uma coisa importante. Eu tive um caso lá, você vê uma coisa simples que deu pano para manga. A pessoa veio do Nordeste, e Nordeste, a voltagem dos aparelhos é tudo 220. 220, né? Tudo 220. Então ele veio, eu não sei se ele veio do Maranhão, um estado daquele lá. Ele trouxe a geladeira, né? Trouxe micro-ondas e tal, tudo 220. Dependendo do imóvel que ele alugar, nem vai funcionar. Né? Pois é, foi exatamente isso. Ele instalou tudo, sei o quê. E o funcionamento estava aquém da produtividade. E ela começou a reclamar, poxa, mas a minha geladeira não funciona aqui, não gela direito, e aquela coisa toda e tal. Por quê? Porque ainda bem que ela colocou 220 na tomada de 110. Que fosse o inverso. Que a Maria... Tudo. Que a Maria... Então, Ou seja, quem vem de lá para cá tá tranquilo, mas quem vem daqui para lá dá problema. Dá problema. Então, uma vistoria, por exemplo, já
já supriria esse detalhe. Falou, olha, todas as tomadas aqui é 110. Ah, então eu não vou poder trazer meus equipamentos. Ou então, se eu trouxer, eu tenho que colocar um transformador aqui, fazer A maioria dos prédios hoje, os prédios mais novos, já tem energia 220 no prédio. Às vezes não tem dentro do apartamento, mas no corredor tem. Ok. Então é hora de você também solicitar um eletricista para que ele possa disponibilizar o 220 dentro do apartamento. Exato. É uma saída também. Então a vistoria, tanto na locação como na entrega, é uma coisa muito, muito importante. É lógico que, de repente, no imóvel novo, você tem as garantias, né, da construtora, aquela coisa toda. Mas também o comprador ele pode querer brigar com o vendedor, dizendo que não alertou por isso, o imóvel estava assim, estava assado, não sei o quê. E uma vistoria é uma coisa, né? Então, testa a parede, testa porta, janela, testa chuveiro, ralo, né? E muitas vezes tem uma relação incestuosa com ralo e água dentro do box. Sim, né? sim. Muitas vezes existe um curto-circuito entre ralo e água. Então, isso é importante. Olha, a água está indo para o ralo, está vendo aqui, ó, já testei e tal. Então, uma vistoria é muito importante. Depois ele não pode reclamar, falar, vistoria de entrada, vistoria de saída. É um detalhe importante. Doutor Giovanni, eu queria que o senhor comentasse também, brevemente, né, nosso tempo já está um tempo bom falando aí, e eu acho que se a gente for deixar, não vamos ficar o dia todo falando aqui, né? O dia inteiro. Porque assunto é que não nos falta, né? Bom, mas nós vamos ter outras oportunidades para a gente continuar esse bate-papo. Sim. Mas antes de a gente finalizar hoje, eu gostaria que o senhor comentasse, pode ser até de forma resumida, com relação à regularização de imóvel. Por quê? Muitas pessoas, você tem que ter todo o cuidado na hora de comprar o imóvel e tudo, mas e aquelas pessoas que já têm o imóvel que está irregular? Seja porque o imóvel não tem escritura, seja porque o imóvel só tem um contrato de compra e venda, seja porque ele tem escritura, mas não tem a averbação da construção, ele comprou um terreno, fez uma casa sobre esse terreno, e essa construção não foi averbada na escritura. Fala um pouco sobre a regularização. É uma coisa simples de fazer? É uma coisa complexa de fazer? Como é que é a sua visão com relação a isso? A pergunta talvez seja da seguinte maneira. Eu posso comprar um imóvel irregular? Ou também, mesmo até o imóvel que está irregular. Eu posso comprar. Não comprou ainda, pode comprar? Posso comprar? Olha, nada que não seja permitido. Pode comprar o imóvel irregular. Agora, depende da irregularidade. Isso vai depender da irregularidade. Então você vai comprar, exemplo, você vai comprar uma casa. Gostei da casa e tal. Como é que está essa casa? A pessoa fala assim, olha, eu só tenho a escritura do terreno. A construção eu não regularizei. Então eu tenho o terreno, meu nome, tenho a escritura, mas a construção eu não regularizei. Posso comprar? Não vejo problema, desde que as partes tenham ciência dessa irregularidade. Depois ao adquirir o terreno, você vai ter que regularizar essa construção. Fazer planta, levar na prefeitura, fazer aprovação, tirar certidão, depois do certidão de habitabilidade, levar depois para a matrícula do imóvel averbar. Tudo isso tem um custo, tem um trabalho. Então você tem que calibrar. Compensa comprar? Compensa. Olha, exemplo, esse imóvel vale 1,5 milhão. Tudo bem, mas eu tenho esse problema de regularização. Então nós vamos ter que fazer uma depreciação aqui, porque eu vou ter que, de repente, contratar um despachante, sei lá, ou contratar um advogado, para fazer todo esse trabalho para regularizar. Então eu não posso comprar um imóvel pelo preço. Sem falar nas taxas que ele vai ter que recolher ali, tanto o cartório, prefeitura, tudo. Então ele tem que fazer esse equilíbrio. Então eu não vejo problema. Outro problema, eu tenho aqui
esse imóvel eu tenho só um contratinho de promessa de cumprimento. Sim, mas há quanto tempo você mora nesse imóvel? Eu moro nesse imóvel há 15 anos. Você tem conta de água no seu nome? Tem. Luz? Tem. IPTU também? Tem. Né? Até IPTU já está no nome dele. IPTU. Você mora há 15 anos aqui, toda a vizinhança sabe já te conhece e tal. Não há problema. Agora, você vai ter que regularizar, porque esse imóvel está em nome de um terceiro lá. Ou talvez nem tenha matrícula. Uhum. Né? Recentemente eu fiz um uso capião lá no Laranjeiras, que o cartório de registro abriu uma matrícula. Uhum. Não tinha matrícula, abriu uma matrícula. Então, mas isso por uso capião extrajudicial. Pode fazer. Né? A pessoa tem que também fazer, mensurar isso, se realmente ele quer comprar, ele tem condições de comprar, tem condição de regularizar. Uhum. Né? Ele tem que fazer todo esse estudo. Daí, mais uma vez, a gente levanta a bola. A assessoria, neste caso, é super importante, porque a pessoa fala, eu quero comprar o imóvel, ele só tem uma promessa de cumprimento. O que eu posso fazer? Ele tem isso, tem isso, tem isso. O que eu posso fazer? Aí, dá para regularizar? Aí um especialista vai falar, olha, dá para regularizar. Você vai precisar disso, vai precisar daquilo, daquilo outro, fazer planta. Aí vai dar uma assessoria. Você vai ter um custo aproximado aí de X mil reais e tal. Então a pessoa tem uma ideia, né, do que a pessoa vai comprar. Esse imóvel aqui está de herdeiros, tá? O processo de inventário está em curso. Eu posso adquirir esse bem? Mais uma vez, o especialista pode adquirir, mas desde que faça isso, faça aquilo outro. Você se assegura de documentação assim, documentação assim. São quantos herdeiros? 2. Vou precisar que todos concordem aqui, assim, né? Então tem toda uma gama de informações que a pessoa tem que saber. E tem que ter uma pessoa para lhe conceder essa assessoria. Né? Então, a princípio, a pessoa pensa que o imóvel está irregular, não quero. Depende da irregularidade. Depende, né? Eu comprei, eu não quero comprar, eu ouço muito, não quero comprar imóvel em leilão, porque muitas vezes o leilão, a pessoa está ocupando o imóvel. Né? Mas, dependendo do valor que você compra o imóvel, você pode adquirir e depois tirar a pessoa de lá. Né? Depende do valor que você adquire o bem. Lógico. Vai ter um custo, às vezes, para poder fazer esse processamento aí, mas dá para fazer. Dá para resolver. Agora, depende do valor. Então, se esse imóvel está avaliado em 500 mil e o lance menor foi 450, quer dizer, 50 mil reais só para resolver esse problema, eu acho pouco. Mas se é um preço considerável, vale a pena a pessoa, de repente, adquirir e dar esforço e tirar a pessoa de lá, aquela coisa toda e tal. Então, são detalhes que, mais uma vez, Jean, que eu afirmo, tem que ter uma assessoria de um profissional do ramo em que ela está se incursionando. Né? Não adianta ter um advogado do ramo, ele que vai entender. Isso é tão importante. Se você quer, eu sempre brinco dizendo o seguinte: se você quer dormir em paz, contrate um especialista, porque aí ele vai cuidar de todos os detalhes. A gente fez um comentário assim de forma geral aqui, né? Bem genérica, vamos dizer assim, mas na hora de fazer o levantamento da documentação, são muitos detalhes que precisam ser observados e só um especialista vai fazer esse cuidado, né? Vai ter esse cuidado, fazer esse checklist muito minucioso aí, para evitar dor de cabeça. Exatamente, são detalhes, por exemplo, uma coisa assim simples, né? O vendedor, você vê lá, é casado, né? Mas ele já indicou o endereço dele, um outro endereço que não é o endereço do imóvel que ele está vendendo. Aí você, sutilmente, vai falar, escuta, olha só, aqui está como casado. Você continua casado? Não.
eu já estou separado. Sim. Sim, mas você vê, aí a cabeça do advogado imobiliarista já começa a funcionar. Bom, para ele vender o imóvel, ele como casado, a mulher vai ter que assinar. Uhum. Né? Porque senão... Precisa verificar como é que é o regime de casamento dele lá. De casamento. É. E outra coisa, se a comunhão parcial, você adquiriu na constância o casamento? Sim. Então, necessariamente ela vai ter que assinar. Mas você falou que já está separado? Separado como? Há quanto tempo você já está separado? E se comentou, né? E tem um outro detalhe também, que às vezes o cara não é casado, mora junto. Não, mas eu não sou casado, eu só moro junto. Eu adquiri esse imóvel no período que eu morava junto. Exatamente. Quer dizer, ele acha que não estava casado. Então... Alguém deixou ele achar que ele era solteiro. Exatamente. Mas juridicamente ele é casado com comunhão parcial de bens, né? São esses detalhes assim que aguça logo a curiosidade do advogado que está dando uma assessoria. Porque, sim. Ele é solteiro. Ele é divorciado, vendedor divorciado, é solteiro. Uhum. Escuta, olha só. A pessoa solteira, a pessoa divorciada, a pessoa viúva, ela pode constituir união estável. Sim. Né? Aí, sutilmente, o senhor vive com alguém? Tá? Não vivo. Tá. Então, assim, o senhor vai declarar aqui. Então, são detalhes. Mas por que você quer saber da vida? Você é um fofoqueiro. Você quer saber da vida? Não. Não é fofoqueiro, não. É porque precisa saber mesmo. Né? Precisa saber mesmo, porque isso tem relevância no campo jurídico. Porque se ele tem união estável e ele adquiriu aquele bem na constância da união estável, né, parte do princípio que ele tem comunhão parcial, parcial de bens. Então, se ele comprou durante a união estável, esse bem, ele comunga com um e com o outro. E para vender, né, o companheiro vai ter que assinar, vai ter que ter. Então, são detalhes que só um especialista ali que vai identificar isso, né? Que vai detectar esses, né, fazer esses detalhes aí, né? Isso é muito importante. Bom, o papo tá maravilhoso aqui. Nós vamos ter que marcar outro dia. Vamos ter que marcar um novo bate-papo aqui, porque tem muito assunto ainda pra gente discorrer, né? Muita coisa. Mas muita coisa boa. Como o tempo é curto, a gente dá essa pincelada. Eu acho que foi bem produtivo aqui. Fizemos uma pincelada em vários pontos importantes, relevantes, para que as pessoas possam fazer transações imobiliárias seguras, né? Sem dor de cabeça, que possam dormir com a cabeça no travesseiro em paz. Que é isso que todo mundo quer, né? E nós do mercado imobiliário, né? Você também é advogado, corretor, eu também sou corretor, sou advogado. Nós temos que falar sobre o que a gente entende um pouquinho, né? Sim. Lógico que a gente não entende tudo, né? Mas nós somos curiosos, nós estudamos e entendemos um pouquinho do mercado. E a gente tem que deixar esse, vamos dizer assim, esse legado, né? Falar, olha, quem quiser ouvir, escutar e seguir, ótimo, né? Quem não quiser também, fica à vontade. Tá ótimo também, né? Tá bom, fica à vontade. aí Bom, estamos aqui com o Dr. Giovanni Rossetti, né? Capixaba, mas tem um sotaquezinho assim, um jeitinho assim de italiano, né? Sim. Tem sim. Tem família italiana? Tem cidadania italiana e tal. E gosto muito de lá, né? Várias vezes. É fã de risoto? Rapaz. Na verdade mesmo, do risoto, toda comida italiana, mas eu gosto mesmo de pizza. Pizza, né? É bom. Pizza é uma bom. coisa maravilhosa. Então, eu agradeço a você, Jean, pela disponibilidade. Né? Há muito tempo que a gente vem entabulando ensaiando esse bate-papo, né? Ensaiando a questão do horário e tudo, do dia e tal, mas sempre uma ocupação, outra e outra, mas até que enfim conseguimos fazer isso e foi muito bom, muito produtivo. Bom, nós aqui ficamos aqui agradecidos com a presença aqui, participação do Dr. Giovanni Rossetti. Foi uma honra para nós ter aqui sua participação. As pessoas que estão nos assistindo também,
tem uns outros vídeos do canal, tem muito material bacana. A gente falou aqui sobre terreno de marinha, tem um vídeo aí que a gente fez um bate-papo com Espíndola. Há mais de 30 anos ele é despachante só de terreno de marinha, só laudêmio. Rapaz, é um bate-papo incrível. Se você assistiu o podcast, você sai de lá sabendo tudo sobre terreno de marinha. E os cuidados que você precisa ter para adquirir um imóvel que tenha lá alguma coisa da União, né? Sim, uma marcação da União. Muito bom, muito bom. Bom, aqui na descrição vai estar as redes sociais aí do Giovano. Vamos acompanhá-lo lá, que sempre tem um material bom lá para a gente poder aprender um pouquinho com ele. Então, Giovano, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença, e espero que a gente possa repetir isso mais vezes, tá bom? Jean, eu que agradeço. Eu agradeço imensamente o convite e a disponibilidade e agradeço a ternura, né, por ter me convidado a participar do seu programa. Eu tenho certeza que as pessoas que assistem o seu podcast aprendem muito, né? Aprendem muito. Muito obrigado aí pelo convite. Nós agradecemos. A todos, bom dia.